Na parte 5, nós vamos falar de tributação e o contrato dos planos PGBL. Esse material foi montado com a bibliografia, o material de estudo da certificação CPA 10 da Anbima. Os autores são Luiz Roberto Calado, Mauro Miranda, Tânia Raquel e Vicente Piccoli. No vídeo que postamos, parte 4, que falamos sobre portabilidade, no slide 9, perguntas, a gente falou que é preciso contratar um plano PGBL por 15 anos antes de solicitar portabilidade. E durante esse prazo de 15 anos, não pode haver resgates nem parciais, nem total. Então, se você aderiu à portabilidade, você tem que esperar 15 anos para poder resgatar o seu saldo de poupança. Por isso eu faço a pergunta aqui, a gente vai precisar de contrato do PGBL em duas oportunidades. Quando a gente vai fazer uma portabilidade, que a gente tem que ir lá na entidade cessionária, né, a que vai receber os recursos financeiros, e fazer um contrato de 15 anos. E a segunda é quando a gente quer realmente fazer um plano de previdência complementar em uma entidade de previdência complementar aberta, Brasil Prev, Itaú Prev. Aí, e você vai lá e faz esse contrato. Daqui para frente a gente vai falar sobre a tributação do PGBL e os tipos de contrato que a SUSEP divulgou e suas resoluções. A Lei 11.053 de 2004 ela foi alterada pela Lei 11.196 de 2005. Ela prevê dois regimes de tributação para o PGPL, a progressiva e a regressiva. Aliás, a compensável, que usa a tabela progressiva, e a definitiva, que usa a tabela regressiva. Na compensável, que usa a tabela progressiva, ao realizar um resgate, o cliente é tributado na fonte com a alíquota de 15%. E ainda estará sujeito ao acordo, de acordo com a aplicação da tabela progressiva do imposto de renda, de 0 a 27,5%, no momento da entrega da sua declaração anual. Aqui do lado esquerdo, nós colocamos a tabela com o ano base 2016. Então, digamos que em 2016 você saia dos Correios. Aí vai fazer o resgate do Postal Prev. Ou você tem um Brasil Prev e resolve resgatar, parcial. E no caso do Postal Prev, você faz o resgate total porque você está saindo da empresa, ou arrumou outro concurso, ou outro emprego, alguma coisa. Quando você resgatou em 2016, você paga já, é tributado na fonte com a alíquota de 15%. Quando chegar em 2017, que você for fazer sua declaração anual de imposto de renda, você ainda estará sujeita ao ajuste de acordo com essa tabela aqui progressiva do imposto de renda 2017. Entendeu? Já na regressiva, os valores resgatados ou os benefícios recebidos, eles são tributados exclusivamente na fonte, utilizando essa tabela regressiva aqui. Até 2 anos, 35%. Acima de 10 anos, 10%. Então, a regressiva é essa tabela aí fixa, guarde ela. Aí você diz, mas quando eu fiz meu contrato, eu não escolhi isso, não. A regressiva é padrão. Se você não escolhe, você cai na padrão. Dá um exemplo aqui da regressiva. Um cliente aplicou mensalmente no PGBL um período de 11 anos. Ao final dos 11 anos, a primeira aplicação tinha acumulado 11 anos, mas o último aporte só tinha o prazo de um mês. Caso esse cliente venha a realizar o resgate total, cada aporte tem contagem de tempo diferente. Estará sujeito a uma alíquota de imposto de renda diferente. Isso é a tabela regressiva. Aí, em caso de falecimento do participante, durante o período que ele está
acumulando, pagando, o beneficiário, se ele falece, né, durante o período que ele está pagando a mensalidade, o beneficiário que ele colocou no contrato vai receber o valor acumulado da Previdência, descontado o imposto de renda conforme a alíquota da tabela regressiva. Se a opção dele no contrato foi regressiva, considerando o período de cada contribuição, do jeito que a gente falou aqui antes. Agora, se ele faleceu, mas ainda não fez 6 anos, aí a alíquota é fixa em 25%. E não segue as alíquotas de imposto de renda em função de prazo acumulado. Então, se você pagou durante 5 anos, 6 meses e veio a óbito, é 25% a alíquota. Aqueles prazos de acumulação para cada alíquota só vale acima de 6 anos. Entendeu? No caso de falecimento do participante, né? Para tributar o que o beneficiário vai receber. No PGBL, as contribuições pagas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda até o limite de 12% da renda bruta. Porém, quando vai resgatar ou receber o benefício, você tem o imposto de renda sobre todo o montante recebido pelo participante. O que é o montante? É o que você contribuiu mais a rentabilidade. E como é que se dá essa aplicação do imposto de renda? Aí vai ver tabela regressiva e tabela progressiva. Vai depender do seu contrato. Condições para você receber, deduzir o imposto de renda nas aplicações PGBL. O titular do plano deve estar contribuindo com o regime geral. Então, se você não paga INSS, você não tem aquela dedução de 12%. Ah, o meu plano está no nome de minha mulher e dos meus filhos. Se seus filhos têm acima de 16 anos, eles também têm que pagar com o INSS para você poder fazer o abatimento no imposto de renda. E a esposa também tem que estar contribuindo para você fazer o abatimento com o imposto de renda. Agora, se os seus filhos for menor do que 16, aí eles ficam livres dessa exigência de pagamento do INSS, porque está fora da faixa mínima de trabalho, né? Pela lei CLT. Deve fazer a declaração anual de ajuste do imposto de renda formulário completo. Se você não faz o formulário completo, então você não tem aquele abatimento de 12% da renda. Vamos simular um pagamento de imposto de renda sem previdência PGBL. O contribuinte ele tem um salário de 4.500, 2 dependentes, gasta com a universidade 2.000 por mês e tem uma despesa médica de 5.000. Ele não aplica em previdência privada. Então, a previdência oficial, ele paga, o rendimento tributável dele é 54.000. Previdência oficial, ele paga 5.940. Ele tem 2 dependentes, cada dependente, o valor da dedução é R$ 2.275,08. Então, 2 dependentes dá R$ 4.550,16. A despesa de construção do titular e cada dependente dá R$ 3.561,50. As despesas médicas, 5.000. Previdência ele não tem. Então, somando as deduções, dá R$ 19.051,66. Subtraindo as deduções do rendimento tributável, então a base de cálculo do imposto de renda dele é R$ 34.948,34. Então, ele cai naquela faixa, considerando essa tabela do ano base 2016, ele cai na faixa de 15%, que a parcela a deduzir é R$ 4.257. Então, ele que não aplica em previdência, nesse ano aqui, 2017, ele vai pagar R$ 984,68. Agora vamos ver esse mesmo contribuinte que tendo previdência privada PGBL, certo? Antes de dar o exemplo, eu quero dizer que quando você tem previdência, você deve informar
na pasta Pagamentos e Doações, código 36. O nome do beneficiário seria Caixa Vida e Previdência e o CNPJ. Agora, o pagamento de imposto de renda no resgate ou no recebimento depende daquela questão de ser progressivo ou regressivo. Se for progressivo, o que você tira como resgate, você coloca na folha rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas. Se for regressivo, você vai na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Ou seja, se em 2016 você tinha 100 mil e resgatou 20, você, além de colocar pagamentos e doações, você também vai nos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, se você for progressivo seu contrato, ou você vai na ficha de rendimento sujeito à tributação exclusiva, se o seu contrato for regressivo, e você declara o resgate que você fez. Agora vamos voltar ao exemplo de como fazer a dedução de 12% no caso do contribuinte aplicando o PGBL. Ele tem, tudo permanece igual, ele tem 54 mil de rendimentos tributáveis, a Previdência Oficial 5.940, deduções com dependentes 4.550,16, despesas com instrução 3.561,50, as despesas médicas 5 mil. No caso da Previdência Privada, ele contribuiu com 6.480, que equivale a 12% dos 54 mil. Ele usou tudo, né? Então, podia ser 2 mil, podia ser 3 mil, mas aqui ele usou o limite de 12%. Então, as deduções são R$ 25.531,66. A base de cálculo cai para R$ 28.468,34 e o imposto de renda que ele vai pagar é R$ 421,55. Ou seja, nesse ano de 2017, ele pagaria R$ 500 a menos de imposto se ele tivesse com o plano PGBL. Agora vamos ver no resgate. Você em 2016 faz um resgate. Aí, no resgate, aplica ou a tabela regressiva ou a tabela progressiva sobre o total resgatado. Aí vamos lá. O contribuinte tem 38 anos de idade. Faz uma única aplicação de 500 mil. Ele faz uma única aplicação de 500 mil e deixa lá. E escolheu a tabela regressiva. Caso esse indivíduo, com 50 anos, resgate todo o saldo, que no caso de 20 anos de contribuição, né? 12 anos de contribuição, o saldo fica 1.200.000. Aí, como é que seria o pagamento desse resgate? Então, no momento do resgate, ou do pagamento dos planos, você tem, a base de cálculo é o total de resgate, de recursos resgatados, que são os valores aplicados mais rendimento. Como ele ficou 12 anos, ele cai na alíquota de 10%. Eu estou falando da tabela regressiva. O valor do imposto que ele vai pagar, então, é 1.200.000 vezes 10%, que foi a faixa que ele entrou por causa dos 12 anos, aí dá 120 mil de imposto que ele vai pagar na fonte. E o valor líquido resgatado é 1.880.000 reais, que é 1.200.000 menos 120 mil. Valores resgatados ou benefícios recebidos devem ser informados integralmente na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Estou repetindo isso, já falei antes. Se você optou pelo regime regressivo, então se você está recebendo benefícios do Postal Prev, do Brasil Prev, você deve declarar esses benefícios na ficha rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Certo? E se você resgatou todo o saldo, ou parcial do saldo, também você deve declarar nessa ficha aí. Agora vamos para progressivo. A situação é a mesma, 38 anos, contribui, ele coloca uma aplicação única de 500 mil aos 38 anos, e aos 50 ele vai retirar o que está lá.
somando o que ele colocou, 500 mil, mais a rentabilidade, dá 1.200.000 reais. Bom, como é progressiva, no resgate já na fonte, em 2016, digamos que eu estou usando aquela tabela de 2016, ano base, ele será tributado na fonte a alíquota de 15%. E em 2017, quando fizer o imposto de renda, ele vai estar na faixa entre 0% a 27,5%, quando ele for fazer o imposto de renda dele. Então, vamos calcular o imposto de renda. Quando ele resgata lá na fonte, ele já paga 180 mil, que é 1.200.000 vezes 15%. Ele vai resgatar, em 2016, 1.020.000 reais, que é 1.200.000 menos 180 mil do imposto de renda. Como ele optou pelo regime de tributação compensável, que é a tabela progressiva, ele estará sujeito ao ajuste apurado de acordo com a aplicação da tabela progressiva do imposto, que varia de 0 a 27,5%. Quando ele for fazer a declaração do imposto de renda dele de 2017. Digamos que esse cenário aí aconteceu em 2016, porque eu estou usando a tabela 2016-2017. Nesse caso de tributação progressiva, valores resgatados ou benefícios recebidos pelo contribuinte deve ser informado na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Aí, como é que eu sei se é tributação progressiva ou regressiva? Você tem que olhar o contrato. Se não tiver no seu informe de imposto de renda, você vai lá no contrato. Se você resgatou seu saldo de postal prévio, você tem que ir em 2017 e declarar em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Se você resgatou do seu Brasil Prévio, resgatou parcial ou total, você também tem que ir nos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Isso porque a tributação do seu contrato é progressiva. Daqui para frente a gente vai falar dos contratos do PGBL. O PGBL foi criado com a aprovação da Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP 6, né? É a CNSP 6, de número 6, em novembro de 1997. Aí, no ano seguinte, o órgão controlador e fiscalizador, né, das entidades abertas de previdência, que é a SUSEP, ela instituiu a circular SUSEP 33, em abril de 1998. Aí nós vamos mostrar várias tabelas com contratos que foram lançados pela SUSEP. Na tabela 3 aqui, nós vamos falar dos planos padrão aprovados pela SUSEP antes de 26 de agosto de 2002. Previa três tipos de contrato: renda mensal vitalícia, a renda mensal temporária, né? E a renda mensal vitalícia com prazo mínimo de garantia. A renda mensal vitalícia, que é a primeira, consiste em uma renda paga de forma vitalícia e exclusivamente ao participante. O participante vindo a óbito, quando ele está recebendo a aposentadoria, o contrato cessa. Não existe beneficiário. A renda mensal temporária, ela é também uma renda paga exclusivamente ao participante, só que dessa feita de forma temporária. O benefício cessa com o falecimento do participante ou com o fim da temporariedade contratada, o que ocorrer primeiro. Na renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido, o participante ele recebe um benefício, uma aposentadoria de forma vitalícia. Agora, ele indo a óbito, só é garantida a reversibilidade aos beneficiários na seguinte forma. No momento da inscrição do contrato, né, que ele faz o contrato, o participante vai escolher um prazo mínimo de garantia que será indicado na proposta.
O prazo mínimo é contado a partir da data que o participante começa a receber sua aposentadoria. Então, ele vai dizer o seguinte: eu quero receber em 10 anos, com um prazo mínimo de garantia de 5 anos. Aí, o participante começa a receber sua aposentadoria e vai a óbito, antes de ter completado o prazo mínimo da garantia escolhida. Então, ele ia receber por 10 anos, no 4º ano ele morre. A garantia dele era de 5 anos. Aí, nesse caso, o benefício vai ser pago aos beneficiários que ele indicar pelo período restante do prazo da garantia. Então, está faltando quantos anos para a garantia? 1 ano. Então, se ele morrer em 4 anos, os beneficiários vão receber só durante 1 ano. Em caso de falecimento do participante após o prazo mínimo da garantia, o benefício é automaticamente cancelado. Então, ele começa a receber a aposentadoria. Dá 1 ano, dá 5 anos e 1 mês. Aí ele morre. O benefício é automaticamente cancelado. O beneficiário não recebe um tostão. Em caso de um dos beneficiários morrer, antes de ter sido completado o prazo mínimo de garantia, o valor da renda será rateado entre os beneficiários remanescentes até o vencimento do prazo mínimo. Veja bem, ele pode indicar 3 beneficiários, beneficiário 1, 2 e 3. Aí ele diz, o beneficiário 1 vai receber 60% da minha renda, o 2 20% e o 3 20%. Aí digamos que o 1 morre. O participante, ele morre quando ele começa a receber a aposentadoria depois de 4 anos. A garantia é de 5. Então, esses 3 beneficiários vão receber 1 ano. Só que quando dá 4 anos e 6 meses, o beneficiário 1 morre. Aí esse 60% que era dele vai ser rateado entre o beneficiário 2 e o beneficiário 3. Não havendo nenhum beneficiário, a renda é paga aos sucessores legítimos. E a lei é quem vai determinar quem é esses sucessores legítimos. E os sucessores legítimos, eles recebem pelo restante do prazo da garantia. Então, se der 4 anos e 8 meses e morrer todos os beneficiários ou não existindo beneficiário, esse sucessor legítimo, que a lei determinar, vai receber só 4 meses. Continuando aqui esses planos padrões aprovados pela SUSEP antes de 26 de agosto de 2002, a SUSEP previa também essa renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário indicado. O participante começa a receber sua aposentadoria e vai a óbito, né? O percentual do seu valor estabelecido na proposta de inscrição é revertido de forma vitalícia ao beneficiário indicado. Ele tem um beneficiário, ele diz 100% da minha aposentadoria vai para esse beneficiário. Ele tem 3 beneficiários, aí ele diz o 1 recebe 60, o 2 20 e o 3 20. Então, se ele vai a óbito, se ele morre, quando ele está recebendo a aposentadoria, essa aposentadoria dele é rateada dessa forma entre esses 3 beneficiários de forma vitalícia. Na hipótese de falecimento do beneficiário, antes do participante e durante o período do recebimento da renda, a reversibilidade do benefício estará extinta. O participante começa a receber sua aposentadoria. Aí um dos 3 que ele indicou como beneficiário, ou o beneficiário, se ele indicou só um, morre. Ele não pode ir lá e substituir. A reversibilidade do benefício estará extinta para aquele beneficiário que faleceu. Em caso do beneficiário morrer após já ter iniciado o recebimento da renda, o benefício também é extinto. Então, ele tem 3 beneficiários, um recebe 60%, outro 20% e outro 20%. Se o que recebe 60% morrer, não vai ser rateado. Veja bem que atrás eu falei que tem um tipo de contrato que se o beneficiário
morrer, o valor que ele recebe é rateado para os outros beneficiários. Nesse caso aqui, não. A renda mensal das entidades abertas por plano padrão aprovado depois de 26 de agosto, você tem essa renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge. Veja bem que essa aqui é só o cônjuge. Ela é só o cônjuge. Ela não permite outros beneficiários. Então, nesse caso aqui, uma renda paga de forma vitalícia ao participante, né? E o participante morre durante o recebimento da aposentadoria. Aí, o percentual do seu valor estabelecido na proposta de inscrição é revertido de forma vitalícia ao cônjuge. Se o cônjuge também tiver morrido, é reversível temporariamente ao menor, até que completa a maioridade de 18, 21 ou 24 anos, determinada pelo regulamento e conforme o percentual de reversão estabelecido. Então, se ele tem filhos menores ou beneficiário menor de idade, aí é reversível ao cônjuge. Ele diz, olha, o cônjuge recebe 60%. Mas se o cônjuge também morrer, aí vai para o menor até 18, 21 ou 24 anos. Então, essa é a renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge com continuidade aos menores. Tabela 5 aqui, a gente vai falar da renda mensal das entidades abertas, os planos padrões aprovados pela SUSEP após 2 de agosto e também atende aos planos coletivos aprovados após 1º de setembro do ano 2002. Nesse caso aqui, nós temos o pagamento único e a renda mensal por prazo certo. No pagamento único, no primeiro dia útil seguinte à data prevista para o término do período de acumulação da poupança do saldo de aposentadoria, no primeiro dia útil seguinte, será concedido ao participante o benefício sob a forma de um pagamento único. E esse pagamento único vai ser calculado com base no saldo de provisão matemática de benefícios a conceder. Entendeu? Então, quando você faz 10 anos, aí seu contrato é 10 anos. Quando você for lá, você recebe o pagamento único, não a aposentadoria mensal. Esse é o contrato, esse contrato aqui, pagamento único. Já a renda mensal para o prazo certo, é uma renda mensal a ser paga por um prazo pré-estabelecido ao participante. Na proposta de inscrição, o participante vai indicar o prazo máximo em meses que ele vai receber a aposentadoria dele. Já faz lá no contrato dele. Ele diz, olha, eu quero receber durante 10 anos. Né? É diferente de um postal prévio, dos contratos de contribuição definida PGBL, de uma Petros e de uma Prev. Na entidade fechada de previdência complementar, que é Postales, Prev e Petros, e o Visão da empresa Vivo, por exemplo, você diz, eu vou contribuir, eu tenho 38 anos e quero sair com 50. Então, você está dizendo que vai contribuir com 12 anos. Mas quando chega depois de 12 anos, você decide se quer receber único ou quer receber por um prazo máximo. Nesse caso aqui de renda por prazo certo, você no contrato tem que dizer, vou receber por 10 anos. Aí você começa a receber e morre. O benefício será pago ao beneficiário ou aos beneficiários na proporção do rateio que você estabeleceu. Se você tiver um beneficiário, ele vai receber 100% do seu benefício. Se você tiver 3 beneficiários, você pode falar o seguinte, o beneficiário 1 recebe 60%, o 2, 20% e o 3, 20%. O pagamento da aposentadoria, ela cessa com o término do prazo estabelecido. Isso é óbvio. Se você vai receber por 10 anos e chegou aos 10 anos, você não recebe mais. Na hipótese de um dos beneficiários
morrer, você tem 3, aí morreu 1. A parte que era dele será paga aos sucessores legítimos. Veja bem, não será rateado para os outros 2. Quem é o sucessor legítimo? A lei é que vai determinar. Se você não nomear nenhum beneficiário, a renda é paga também aos sucessores legítimos. Não havendo beneficiário nomeado ou em caso de falecimento do beneficiário, a renda é provisionada mensalmente, no decorrer do restante do prazo determinado. Você diz o seguinte: eu vou receber por 10 anos, mas você morre antes de completar esses 10. Não tem beneficiário nomeado. Não tem, e os que você nomeou faleceu. Aí está faltando 4 anos para chegar a esses 10 anos. Aí o saldo vai ser corrigido por um índice de atualização, até que a lei identifique sucessores legítimos para receber esses 4 anos restantes. Bom, como eu falei no início, esse curso baseou-se no material de estudo da certificação ANBIMA, CPA 10. As nossas certificações profissionais são Tecnologia da Informação, nós temos a rede Cisco CCNP e Unix HP UX CSS SA. E agora nós temos a certificação financeira, que é nós fomos aprovados na CPA 10 da ANBIMA. E na parte financeira, né? O que falamos sobre previdência no canal YouTube, na parte 1 a gente falou um pouco sobre o histórico que levou à intervenção do Postales em 2017. Nesse histórico a gente mostra que planos de contribuição definida também tem problemas de fraude. E esses problemas podem não aparecer para o participante. A gente explica lá. Na parte 2 a gente explica como é que funciona o Postal Prev, contribuição definida, que é o mesmo do Brasil Prev, tá? O Prev do Petros. Toda contribuição definida funciona dessa forma que a gente explica na parte 2. É compra e venda de cotas. Onde você está recebendo benefício, você está vendendo cotas. Então, é um sistema exaurível. Na parte 3, a gente dá 2 razões para não sair do BD, nem migrar para um plano de contribuição definida. Aqui a gente deixa bem claro que contribuição definida não representa. A contribuição definida, ela é a famosa capitalização que estão propondo na reforma da Previdência. E ela acaba com a aposentadoria como a gente pensa. Eu explico isso na parte 3. Na parte 4, a gente fala de portabilidade dos planos de contribuição definida, PGPL. E na parte 5, a gente fala da tributação do plano e dos tipos de contrato. Também falamos sobre conselho de administração. Na parte 1, a gente fala um pouco de onde vem a vaga para representante de funcionário. E na parte 2, a gente faz uma análise de 2 atas de reunião do Conselho de Administração dos Correios, que dá um pouco a ideia de como deveríamos atuar quando a gente está no Conselho. Eu agradeço, termino por aqui. E meu e-mail é engenheirauzani@gmail.com. Engenheira com 2 A, A de Alzani, A de engenheira.